Hedonismo. A ideia de viver o momento, aproveitar os prazeres que você tem hoje e não se preocupar muito com o amanhã. Porque no final das contas, você só vive uma vez. Essa ideia existe desde o século IV a.C., com o que os filósofos chamam de hedonismo. Uma escola de pensamento criada por Aristipo de Cirene. O hedonismo é a ideia de que o objetivo final de todas as nossas ações na vida é buscar o prazer e evitar a dor. Aristipo acreditava que o único caminho bom que vale a pena seguir é aquele que acabará por lhe trazer prazer. Na sociedade de hoje, aprendemos que o caminho para o sucesso é sofrer hoje para aproveitar o amanhã e economizar para os dias difíceis. Assim que saímos da faculdade, somos encorajados a encontrar um emprego e trabalhar duro das 9 às 5 por muitos anos, viver modestamente e economizar o máximo possível para que possamos aproveitar nossa aposentadoria 50 anos depois. Aristipo não acreditava em nada disso. Ele não acreditava na ideia de gratificação adiada, e sempre defendeu que as pessoas simplesmente tivessem prazer com o que está presente e disponível. Ele era totalmente contra a ideia de sofrer no presente para conseguir algo que só poderia ser prazeroso no futuro. Então, em vez de dizer aos alunos na faculdade para estudar muito para os exames, para que possam conseguir um bom emprego depois, Aristipo os encorajaria a confraternizar, beber e festejar. Porque esses são os prazeres que estão prontamente disponíveis para eles. Por um lado, você pode vê-lo como estúpido e sem previsão. Afinal, se você desperdiçar tudo o que tem nos prazeres de hoje, rapidamente ficará sem recursos, e todo esse prazer se transformará em dor. De pessoas perdendo tudo o que tinham por causa de um vício a pessoas que vivem na pobreza como resultado de sua própria preguiça, vimos os resultados de focar apenas nos prazeres presentes. Mas, por outro lado, há alguma sabedoria nessa escola de pensamento, porque, na verdade, o amanhã não está prometido a nenhum de nós. Qual é o sentido de trabalhar duro em um emprego por 50 anos, ignorando todos os prazeres do tempo, apenas para morrer alguns anos antes da aposentadoria? E digamos que você chegue à aposentadoria, a triste realidade é que 1 em cada 4 pessoas terá uma deficiência aos 60 anos, e quanto mais velho você fica, as chances de isso acontecer aumentam drasticamente. Sabendo de tudo isso, ainda é tolice pensar que é melhor apenas aproveitar os prazeres que temos no presente? Sócrates e outros filósofos da época certamente acreditavam que sim. Muitos filósofos odiavam a ideia do hedonismo, porque dizer que o objetivo final de toda a existência humana é simplesmente buscar o prazer e evitar a dor soava em vão. Essa oposição, combinada com a ascensão do cristianismo na Grécia Antiga na época, resultou que essa ideia extremamente precipitada do hedonismo morreu com Aristipo. Muitos anos depois, Epicuro, considerado o pai do hedonismo moderno, redefiniu o que era o hedonismo. E para fazer isso, ele teve que começar redefinindo uma certa palavra: prazer. Para Aristipo, o prazer era um estado de êxtase e excitação. Aquela sensação incrível que você tem depois de morder sua comida favorita, ou depois daquele primeiro gole de café pela manhã. E para a maioria de nós, é assim que definimos o prazer. Mas não Epicuro. Para Epicuro, o prazer era um estado de tranquilidade. Em vez de encorajar as pessoas a se entregarem a uma gratificação consistente, Epicuro acreditava que o verdadeiro significado do prazer era matar o medo da morte e de Deus. Porque só assim você seria capaz de aproveitar plenamente o que esta vida tem a oferecer. Enquanto Aristipo simplesmente encorajava as pessoas a buscar o prazer, Epicuro acreditava que todos os seres humanos fazem de tudo para obter prazer e absorver a dor. Ele não incentivou, porque segundo ele, esse era o nosso estado natural de qualquer maneira. Para defender seu ponto de vista, Epicuro pede a todos que observem como os bebês veem o mundo ao seu redor. Eles ainda não entendem como o mundo funciona, mas entendem duas coisas: quando algo parece bom, e quando algo parece ruim. Quando algo parece bom, o bebê fica alegre e feliz. Quando algo parece ruim, o bebê chora, porque quer que aquela dor pare, e quer voltar a esse estado de prazer. Tenho certeza de que, a essa altura, você está se perguntando: se todos estivéssemos buscando apenas o prazer, o que dizer de atos altruístas?
Atos que são feitos apenas porque são virtuosos ou valiosos para outras pessoas, e não para nós mesmos. Como os descrevemos? Bem, nas ideias hedonistas, é simplesmente porque essas coisas fazem as pessoas se sentirem heróicas, o que acaba sendo processado em seu cérebro como uma sensação prazerosa. Então, no fundo, ainda é o prazer que eles estão perseguindo, mas não o tipo que podemos estar pensando. De acordo com os ensinamentos hedonistas, existem dois tipos de prazer. Há prazer em movimento, e há prazer estático. Prazer em movimento é quando você está no processo de satisfazer um desejo. Quando você está com fome, você come. Quando está com sede, você bebe. Quando precisa descansar, tira uma soneca. O prazer estático é a tranquilidade que você sente quando termina de satisfazer essas necessidades. Nesse ponto, a adrenalina acaba de correr em suas veias, e você fica com uma doce sensação de satisfação. Nesse momento, você sente uma sensação de tranquilidade, e continua sentindo até que ela seja tristemente substituída pela dor. Porque, de acordo com Epicuro, não há meio termo. A ausência de dor é prazer e vice-versa. Mas mesmo com essa maneira mais modesta de explicar o hedonismo, muitas pessoas ainda discordam, e até desaprovam a ideia. E isso se deve a uma coisa. A ideia de que o prazer é a única fonte de valor intrínseco. Pense nisso por um segundo. Se o prazer é o único valor intrínseco, então o que fazemos com coisas como encontrar sentido na vida, realizar grandes coisas, construir e manter relacionamentos duradouros, tornar-se uma lenda em um determinado campo, ou mesmo algo tão simples quanto viver religiosamente, ou defendendo um conjunto de crenças morais que prezamos em nossos corações? Os hedonistas podem tentar argumentar que todas essas coisas não têm nenhum valor em si mesmas, e que só são valiosas porque temos prazer com elas. Mas algo como defender crenças religiosas nem sempre é prazeroso. Na verdade, na maioria das vezes, restringe o tipo de prazer que você pode obter, mas ainda assim dá às pessoas uma sensação de realização, que para elas é melhor do que o prazer que estão abrindo mão. Se o prazer próprio é o objetivo da existência humana, então as pessoas que se beneficiam do mal que acontece em nossa sociedade nunca lutarão contra isso. As pessoas nunca lutariam pelo bem comum quando isso pudesse afetá-las negativamente. Mas todos os dias vemos pessoas colocando seus próprios desejos de lado para ajudar outras pessoas. As pessoas são excomungadas de suas famílias, rejeitadas por aqueles que amam, porque optam por falar e lutar pelo que é certo, mesmo que os problemas não os afetem diretamente. Se todos estivéssemos perseguindo nossos próprios prazeres, isso nunca aconteceria. Estaríamos muito ocupados desfrutando de nossa sociedade quebrada, porque ela nos beneficia, e não nos preocuparíamos em tentar mudá-la para outra pessoa. Outro grande obstáculo que os hedonistas enfrentam ao tentar argumentar sobre suas crenças é o valor da realidade. Se o prazer é o objetivo final, não deveria importar se esse prazer é real ou imaginário, certo? Se dissermos que as pessoas sempre buscam coisas que são prazerosas, então, se existe uma opção de prazer ilimitado, elas nunca deveriam escolher outra coisa, certo? Para responder a essas perguntas, Robert Nozick criou um experimento mental. Dando às pessoas duas opções, ele pediu que elas escolhessem entre serem conectadas a uma máquina de dar prazer pelo resto de suas vidas, ou viver sua realidade atual com a dor que existe em nosso mundo. As pessoas sempre escolheram essa realidade. Porque, no final, viver uma vida que não é real é inútil e sem sentido. E mesmo com a opção da coisa mais prazerosa do mundo, as pessoas preferem ter uma dor real, seja lá o que for real. Como eu disse anteriormente, as melhores memórias são aquelas que você lembra com prazer e dor. 20 anos depois de deixar sua casa de infância, Abraham Lincoln voltou apenas para ver o lugar inteiro em ruínas. Ao vê-lo com lágrimas nos olhos, ele disse: "Vejo novamente o lar de minha infância, e fico triste com a visão, e ainda assim, enquanto a memória nubla meu cérebro, também há prazer nisso." Essa bela mistura de prazer e dor é algo que a visão hedonista do mundo simplesmente não explica. Quando você está se formando no ensino médio, fica animado com as aventuras que o aguardam na faculdade. Você sairá de casa provavelmente pela primeira vez, e finalmente estará sozinho,
podendo aproveitar o que o mundo tem de melhor. A sensação é prazerosa. Mas a sensação também é dolorosa. Você sentirá falta dos seus amigos do ensino médio e da simplicidade da infância. Você sentirá falta de seus pais, de seus irmãos e da comunidade em que cresceu. E, embora esses pensamentos dolorosos obscureçam seu cérebro, haverá prazer nisso também. O hedonismo é desaprovado na sociedade moderna, porque abre a porta para uma armadilha na qual você pode facilmente cair. O prazer é um desejo insaciável. Se você ficar com fome e encher a barriga, leva apenas algumas horas e você está procurando outra coisa para comer. É uma busca sem fim. Portanto, se isso se tornar toda a razão de sua existência, pode rapidamente se tornar bastante difícil de controlar. É assim que a maioria das pessoas se torna viciada. Começa como apenas um prazer passageiro, e antes de você perceber, a razão pela qual você está fazendo essas coisas deixa de ser a busca pelo prazer, e começa a ser uma sede insaciável e incontrolável por essas coisas. Uma armadilha da qual é muito difícil sair. Que muitas pessoas ficam presas pelo resto de suas vidas. Mas isso não quer dizer que não possamos aprender algumas coisas com os princípios hedonistas. Porque, por mais que não gostemos de pensar nisso, é verdade que o amanhã não está prometido. Então, podemos muito bem aproveitar o dia de hoje. Coisas como tomar uma decisão consciente de aproveitar os pequenos prazeres do dia a dia, podem nos ajudar a levar uma vida mais feliz. Se o seu carro quebrar, e você tiver que ir a pé para a escola, não tenha pressa, abrace a jornada. Caminhe com um amigo, faça piadas com ele, e sempre deixem um ao outro bem. Desejo de uma xícara de café? Dirija-se ao seu café favorito, e peça sua bebida favorita. Você não precisa esperar até se aposentar para começar a colher os frutos do seu trabalho. Tire esses dias de férias, a promoção pode esperar mais alguns meses. Fique naquela ligação com seus amigos por 1 hora a mais, perder 1 hora de estudo não vai fazer você reprovar. Porque, mesmo que buscar o prazer não seja o objetivo final da existência humana, certamente é uma busca que vale a pena. Se você gosta desse tipo de conteúdo, e está sempre buscando conhecimento para se tornar uma pessoa cada vez melhor, não deixe de se inscrever no nosso canal, para acompanhar os próximos temas que iremos abordar. Além disso, veja os nossos últimos vídeos, tenho certeza que eles têm algo para te agregar. O seu like também ajuda muito o canal a crescer e não leva nem 5 segundos para isso. No mais, agradeço por nos acompanhar até aqui. Te vejo na próxima.